O câmbio neutro, denominador comum da soberania nacional. Introdução: o preço mais importante. Em qualquer economia aberta, a taxa de câmbio é o preço mais importante. Ela é a ponte que conecta todos os preços domésticos a todos os preços do resto do mundo. Quando essa ponte está torta ou desnivelada, toda a estrutura econômica se deforma. O câmbio neutro, ou a taxa de câmbio de equilíbrio que reflete os fundamentos econômicos reais de um país, é, portanto, o denominador comum e primário de uma nação soberana. Sem ele, a soberania econômica é uma ilusão, e a política econômica se torna um mero exercício de administração de crises externas, em vez de uma ferramenta para o desenvolvimento nacional. Esta análise explora por que o câmbio neutro é a pedra angular da soberania, as consequências devastadoras de seu desalinhamento e o que ele representa na disputa entre a economia produtiva e a financeira. A fundação teórica: por que o câmbio neutro é soberano? O conceito de soberania implica a capacidade de uma nação de autodeterminar seu destino econômico, social e político. O câmbio neutro é a manifestação financeira dessa capacidade por três razões fundamentais. Primeiro, integridade do sistema de preços. A economia de mercado depende de preços para alocar recursos de forma eficiente. Um câmbio desalinhado corrompe todo o sistema de preços. Se a moeda está artificialmente desvalorizada, o país vende seu trabalho e seus ativos por menos do que valem. Se está artificialmente valorizada, a produção local é punida em favor de importações baratas. Em ambos os casos, os sinais econômicos são falsos, levando a decisões de investimento e consumo que prejudicam o interesse nacional a longo prazo. Segundo, alinhamento entre produção e riqueza. Uma nação soberana deve garantir que o esforço de sua população, trabalho e produção se traduz em acúmulo de riqueza nacional. Um câmbio desalinhado quebra essa ligação. Ele permite que a riqueza gerada internamente seja transferida para o exterior de forma silenciosa e massiva, seja através da compra de ativos depreciados por capital estrangeiro, seja pela remessa de lucros inflados pela manipulação cambial. Terceiro, autonomia da política econômica. Quando uma nação perde o controle sobre sua taxa de câmbio, ela se torna refém do chamado trilema da política monetária, ou trindade impossível. Ela não pode ter, simultaneamente, uma taxa de câmbio estável, livre fluxo de capitais e uma política monetária autônoma. Ao abandonar o câmbio neutro em favor da livre circulação de capitais especulativos, a nação sacrifica sua capacidade de definir seus próprios juros e sua própria política industrial, subordinando-se aos ciclos de liquidez ditados por bancos centrais estrangeiros, como o Federal Reserve. Como disse Celso Furtado, economista brasileiro e um dos maiores pensadores do desenvolvimento, a taxa de câmbio é importante demais para ser deixada aos especuladores. As consequências do desalinhamento: a perda da soberania. Quando o câmbio deixa de ser neutro, ele se torna uma arma de extração de riqueza e subjugação econômica. As consequências são sistêmicas. No regime de câmbio neutro, ou soberano, os preços refletem a produtividade e a competitividade real da economia. Já no regime de câmbio desalinhado, ou subordinado, os preços são distorcidos, favorecendo a especulação financeira em detrimento da produção. Quanto à política industrial, o câmbio neutro permite o desenvolvimento de setores estratégicos e a proteção da indústria nascente. O câmbio desalinhado causa desindustrialização, quando valorizado, ou reprimarização da economia, quando desvalorizado. Na distribuição de renda, com câmbio neutro, o crescimento da produtividade se traduz em aumento de salários e do padrão de vida. Com câmbio desalinhado, a riqueza é transferida do setor produtivo para o setor financeiro e para o exterior. Quanto à estabilidade, o câmbio neutro torna a economia mais resiliente a choques externos, pois não depende de capital volátil. O câmbio desalinhado faz a economia viver em ciclos de voo de galinha, alternando euforia e pânico conforme a liquidez global. E na gestão do tripé macroeconômico, com câmbio neutro, o tripé é usado para o desenvolvimento interno. Com câmbio desalinhado, o tripé é usado para garantir a rentabilidade do capital especulativo, mesmo à custa da economia real. O desalinhamento cambial é o mecanismo primário pelo qual o papel de assassino econômico é executado de forma institucional. Não são necessárias ameaças. Basta manipular o preço mais importante da economia para forçar um país a adotar políticas que beneficiam o capital externo em detrimento de sua própria população. Conclusão: a batalha pelo denominador comum. Defender o câmbio neutro não é uma discussão técnica para economistas. É uma batalha política pela soberania nacional. É a luta para garantir que o denominador comum da economia, a sua moeda,
Sirva como uma medida justa do trabalho e da produção do seu povo, e não como um canal para a extração de sua riqueza. Uma nação que abre mão de ter um câmbio que reflita seus fundamentos econômicos está, na prática, abrindo mão de seu projeto de nação. Ela aceita que seu destino seja ditado por forças externas, tornando-se um objeto na geopolítica global, em vez de um sujeito de sua própria história.